Olá, irmãos. Boa tarde. Que Deus abençoe a cada um, que a graça de Deus esteja sobre nossas vidas nesta noite. Estamos encerrando mais um dia e pela graça de Deus, Ele tem nos abençoado, pela graça de Deus conseguimos chegar até aqui e é fato que Deus está conosco, Deus está nos guiando, Deus está nos protegendo, Deus está falando às nossas vidas e nós precisamos ouvir. Boa noite, minha irmã Zilá. Boa noite, Leonardo. Que Deus os abençoe. Boa noite, Ana Rosa, Dona Conceição. Deus abençoe a vida de vocês. Rafael. Boa noite, a Natália. Boa noite ao Daílson. Deus abençoe vocês. Que Deus esteja abençoando todos os irmãos que estarão chegando e nós poderemos então aprender mais de Deus. Boa noite, Dona Sirlene. Boa noite, Fátima. Fatiminha. Vamos lá, irmãos. Vamos começar então. Vamos orar. Agradecer ao Senhor por mais este dia. Pedir a Ele que nos abençoe. Boa noite, irmã Iris. Vamos orar então. Nosso amado Deus, eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pela tua grande bondade para conosco, pela tua graça, pela tua misericórdia, porque tu és Deus maravilhoso, porque o Senhor, ó Deus, tem feito muitas coisas, ó Deus, em toda a nossa vida. Eu te louvo, Senhor, porque somente o Senhor é digno de ser louvado, digno de ser adorado. Eu peço a ti, Senhor Deus, que neste fim de dia o Senhor nos conduza a um viver que venha dar ao Senhor honra e glória, que a nossa vida esteja sendo desenvolvida para a tua honra, Senhor. E dentro disso nós temos as meditações que temos feito. E eu peço a Deus que o Senhor nos ensine a parte dela, que o Senhor, ó Deus, faça brilhar o teu conhecimento em nossa vida, para que a partir disso a nossa sabedoria, ó Deus, se faça de uma maneira ativa e não só nos coloque no caminho correto, mas nós possamos também, ó Deus, colocar outras pessoas também no teu caminho e assim participar da salvação que o Senhor executa na vida de cada uma. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus oramos. Amém. Boa noite, Solange. Boa noite, Alessandra. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Irmãos, vamos começar então. Hoje nós vamos com a última parte do capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Então, a leitura se faz do versículo 40 ao 45, tá bom? Então, Marcos capítulo 1, do verso 40 ao 45, diz assim: Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Ele disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Os irmãos se lembram que aqui, Marcos, no seu capítulo 1, após o batismo de Jesus, ele está agora narrando sobre o ministério de Jesus. Jesus saindo para levar a palavra de Deus a todas as cidades. E enquanto ele falava nas cidades, ele entrava nas sinagogas, falava nas sinagogas,
ele curava as pessoas, ele expulsava demônios. Então, as pessoas eram tomadas ao mesmo tempo por um sentimento de espanto, porque ninguém o conhecia e de repente chegava alguém que falava com autoridade, diferentemente dos escribas e fariseus. E ele também era alguém que tinha poder sobre as enfermidades e sobre os demônios, porque ele ordenava e se curava, e também os demônios eram expulsos. Então, a fama de Jesus foi aumentando, as pessoas iam conhecendo a Jesus. E na última porção que nós lemos, do verso 35 ao verso 39, depois que Jesus curou muitas pessoas na casa de Pedro, ele se retirou para orar. Pedro e algumas pessoas foram atrás de Jesus, e aí Jesus disse que precisava continuar saindo, visitando cidades, porque para isso ele havia vindo para pregar a palavra de Deus, para levar o evangelho a outras localidades também. Aí, então, se faz A narrativa que temos agora do verso 40 em diante, ela não determina um local específico. Mas ao que tudo indica, no versículo 39, ele diz assim: Então, foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Quando ele diz isso no verso 39, ele já pula para o verso 40, que é o começo do texto que nós estamos vendo agora. No verso 40 ele diz: Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Então dá a entender que o que aconteceu com o leproso foi durante esse ministério, onde Jesus percorreu toda a Galileia. Então, em alguma das cidades da Galileia, foi que aconteceu esse episódio com o leproso. Ele não fala qual foi a cidade, não especifica, mas também não precisa especificar. O que ele está contando foi o fato. E aí, o que aconteceu com o fato? Não é? Ele diz aqui: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. No primeiro momento, irmãos, o leproso ele não podia se aproximar. O leproso é aquela enfermidade chamada hanseníase em nossa época, né? Naquela época era chamado de lepra. E havia regras, havia leis sobre os leprosos. Os leprosos, eles deveriam ficar em leprosários, locais isolados, fora da cidade. Eles deveriam ser cobertos por panos. Eles deveriam trazer um sininho amarrado ao pescoço, e conforme eles entravam nas cidades para buscar comida ou alguma coisa do gênero, eles tinham que balançar esse sininho para poder fazer barulho, e ao mesmo tempo eles tinham que declarar em voz alta: leproso, leproso, leproso. Então as pessoas abriam espaço, ninguém chegava perto dele, tinha certos metros que as pessoas poderiam chegar perto dele. Eles eram cobertos por panos para que ninguém tocasse neles, e assim as pessoas ficassem livres de se contaminarem com a lepra. E eles não poderiam chegar muito perto. Mas conta aqui que esse leproso ele se aproximou de Jesus. E o que chama a atenção no relato de Marcos é a maneira pela qual ele se dirige a Jesus, né? No versículo 40 ele diz: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos. Marcos omite um detalhe que Mateus não omite. Então, lembre-se da questão do evangelho sinótico. Significa que outro autor está olhando para o mesmo evento narrado em um evangelho, só que no outro evangelho, o autor que narra o outro evangelho coloca as impressões dele. Então, às vezes há detalhes que são acrescentados em um evangelho e que não aparecem em outro por causa da diferença de análise de cada escritor. Então, quando nós vamos para Mateus capítulo 8, que vai falar sobre o mesmo momento descrito por Marcos, diz assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me.
Então, Mateus adiciona um elemento a mais de Marcos, que esclarece a postura que Marcos diz que o leproso estava de joelhos. Então, qual que é o elemento a mais? São dois elementos a mais que Mateus descreve. Primeiro, o leproso chama Jesus de Senhor. Que, ao que tudo indica aqui, a ideia não era que ele estava se referindo a Jesus somente como alguém que tinha autoridade, mas ele estava reconhecendo que Jesus era Deus. Por que ele estava reconhecendo que Jesus era Deus? Porque em Mateus, capítulo 8, verso 2, diz assim, eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o. Quer dizer, Jesus foi alvo de adoração. Aquele leproso tinha tanta certeza que Jesus era o Filho de Deus, que ele se aproximou numa distância muito menor, não é? Muito mais perto do que o permitido. Imediatamente se ajoelhou, adorou, e a ideia aqui de adorar é colocar a cabeça na terra, completamente humilde. E aí, voltando para Marcos, disse, vamos pegar aqui a palavrinha de Mateus, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Então, quando o leproso chega perto de Jesus, ele diz, Senhor, se quiseres, tu podes purificar-me. Ele está falando assim, eu sei que o Senhor tem poder para isso. E é por isso que eu estou aqui rogando ao Senhor, que o Senhor me purifique, ou seja, que o Senhor me sare. E aqui, irmãos, existe uma das questões que nós precisamos aprender no que diz respeito à oração. Devidamente, nós precisamos nos aproximarmos de Jesus com essa mesma fé do leproso, né? O leproso o adorou. E logo em seguida, o leproso disse para Jesus, se quiseres, podes purificar-me. O leproso, ele se lançou sob a soberania de Deus. É como se ele tivesse dito para Jesus assim, o senhor não é obrigado, mas eu venho aqui pedir para o Senhor que o Senhor possa me purificar, que o Senhor possa me curar. E aí veio a resposta de Jesus, não é? Versículo 41 diz, Jesus profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero, fica limpo. Então, o ato daquele homem dotado de fé, dotado de uma postura de adoração, o ato daquele homem de humilhação, adorou a Jesus, colocou a cabeça no chão e disse para o Senhor, Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Jesus olhou para ele com compaixão. E a palavra compaixão está ligada com a ideia de misericórdia. Aquele que é misericordioso é compassivo. Significa que Jesus sentiu a dor alheia, Jesus sentiu a miséria com a qual aquela pessoa estava. Ele se compadeceu. Compadecer-se é um sentimento que nos move a auxiliar aquele pelo qual nós sentimos compaixão. Compaixão é diferente de dó, é diferente de pena, né? Sentir pena e sentir dó são expressões que faz com que a pessoa teve uma sensibilidade com relação a determinada atitude, mas apenas ficou triste, mas não se dirigiu a resolver o quadro. Já a compaixão não. A compaixão é algo forte. Compaixão, se você não precisa nem falar assim, me ajude. Se você disser, tenha compaixão de mim, a própria palavra já carrega consigo esse sentido. Então, se eu chegar para você algum dia e falar assim, irmão ou irmã, tenha compaixão de mim na minha situação A, B ou C. Eu estou dizendo, me ajude na situação A, B ou C. E o homem, então, ele se aproximou de Jesus e disse, se tu quiseres, podes purificar-me. Jesus disse, quero, fica limpo. E aí, então, diz aqui, ainda o verso 41, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe, quero, ficar limpo. Jesus não precisava tocar naquele homem para purificá-lo, para sará-lo. Bastava dizer,
fique purificado, ou seja, ou cure, alguma coisa do gênero, mas ele foi lá e tocou naquele homem. E quando ele tocou naquele homem, ele transmitiu para aquele homem o calor humano. A ideia é assim, olha, eu compreendo a tua luta, eu compreendo a tua dor, eu compreendo a situação que você está. É o sentar ao lado, é o dividir aquele momento, é o ser solidário, é o se entregar para uma determinada hora de imensa importância para a vida de alguém. E Jesus fez isso. Na compaixão dele estava esse sentimento de entrega na vida de alguém. Ele tocou num leproso. E é muito interessante que primeiro ele toca, depois ele cura, né? Em nenhum momento ele cura e depois ele toca. Primeiro ele toca no homem doente, que não podia fazer. Mas ele toca no homem doente. A compaixão faz com que eu me aproxime de quem precisa de compaixão. De quem precisa, quem é alvo da misericórdia. Entenderam a diferença entre dó e compaixão? Dó eu sinto, mas eu não me movo. Agora a compaixão não, me leva para perto, me faz estar ao lado. E foi isso que Jesus teve. Compaixão, misericórdia. E aí, diz aqui o versículo 42, no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Verso seguinte, fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu. E lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Quando ele diz que Jesus, quando Marcos diz que Jesus mandou que ele fosse se apresentar ao sacerdote e levar e fazer o sacrifício. O sacrifício eram 2 aves vivas que tinham que ser levadas para o sacerdote. 2 aves limpas e vivas. Uma das aves seria morta. O sangue, uma parte do sangue daquela ave morta seria aspergida sobre a ave viva, e aquela ave viva seria solta num determinado campo. E a outra parte do sangue daquela ave que foi sacrificada seria aspergida 7 vezes sobre a pessoa que fez a oferta. E aí o sacerdote examinaria a pele da pessoa, porque ao sacerdote foi dado a incumbência de declarar publicamente se uma determinada pessoa havia sido curada de lepra ou não. Então ele examinava a pele daquela pessoa e aí ele declarava que verdadeiramente aquela pessoa havia sido curada. Então, veja aí, há uma questão muito interessante aqui, né? Porque às vezes nós fazemos acompanhamento médico com determinadas enfermidades que nós possuímos. E aí nós oramos e pedimos a Deus que nos cure. E às vezes a pessoa, ela crê que ela foi curada. E aí a gente diz assim, olha, então vá ao médico para que o médico ateste. E parece que isso soa estranho aos olhos de quem recebe a cura, parece que soa como se fosse falta de fé. Ou então a pessoa diz assim, não precisa, eu já fui curado. Não, irmãos, na realidade precisa. Porque não é falta de fé. Na realidade, é uma operação que testifica a cura. Ou seja, é uma operação que vai declarar verdadeiramente que a pessoa foi curada. Isso não é falta de fé. Isso é um ato que aumenta ainda, extrapola ainda a abrangência da glória a Deus. Porque o médico que vai fazer a análise, ele vai falar assim, eu não entendo isso. Você estava enfermo. E agora você não está mais. O que você fez? Aí você vai falar. Bom, eu não fiz, aconteceu assim, 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 assado. Ele vai examinar de novo e fala assim, não, mas isso não é possível. Mas tá aqui, ué. Ele estava com os exames na mão, que você estava doente, e agora, de repente, você não está mais. Um processo de cura que levaria, às vezes, meses, foi curado num dia, num instante. Como é que a medicina explica isso? Não se explica. Eis a porta aberta para a gente falar de Cristo. Então, se alguém recebe uma cura
miraculosa e a gente fala assim, vá ao médico, isso não é falta de fé, mas vá ao médico. Porque é ele a pessoa capacitada para declarar que de fato você foi curado. E quando ele fizer isso, você receberá a glória, aliás, Deus receberá a devida glória por conta daquela bênção que ele mesmo deu. A segunda questão que ele coloca aqui diz respeito, então, que o leproso, o que recebeu a cura, ele tinha que cumprir a lei. E a lei determinava que quando uma pessoa fosse curada, ela tinha que fazer um sacrifício. Então, por isso que Jesus fala, se apresenta ao sacerdote e faz o sacrifício. Está falando, obedece a lei que foi estipulada para essa área. Só que daí Jesus diz pro ex-leproso não falar nada para ninguém. E o leproso, então, ele desobedece. E aí, quando ele desobedece, ele coloca a situação a perder. Diz aqui o versículo 45. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Por que Jesus não deixou que o leproso falasse? Porque, irmãos, quando nós olhamos aqui no versículo 38, diz assim, Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. O objetivo de Jesus era entrar em cada cidade. Entrar, ter contato com o povo de cada cidade. Conhecer a história de cada cidade e falar da pregação do Evangelho para cada cidade. Ele não queria também ser conhecido como um santo milagroso. Apenas a pessoa que faz milagres. Na realidade, ele queria ter a oportunidade para levar o Evangelho. E como era o hábito dele, entrar nas sinagogas, porque as sinagogas eram centros de estudo. A pessoa poderia entrar na sinagoga, ler a Escritura e ensinar a Escritura. Esse era o objetivo de Jesus. Mas se as pessoas soubessem que ele curava, o que aconteceria seria um movimento tão grande de pessoas que viriam buscar a cura, que impediriam Jesus de fazer aquilo para o qual o Pai o enviou, que é pregar o Evangelho. Então, por isso ele falou, olha, não diga nada para ninguém. Mas aí, infelizmente, o sujeito desobedeceu, falou, testemunhou, abriu o verbo para todo mundo, e Marcos relata que, por conta disso, Jesus não mais podia entrar publicamente em cidade alguma, porque as pessoas sabiam que ele estava chegando, ia lá, todo mundo saía da cidade para ir atrás dele, e ele ficava impedido de entrar, de ensinar, de fazer qualquer coisa. Por isso que vai haver uma certa ocasião que Jesus vai ensinar, as multidões estão atrás dele, e ele vê alguns barcos na margem do mar da Galileia, ele entra nesse barco e ele se distancia do povo. Porque as pessoas vão chegando, vão rodeando, vão cercando, e muitas vezes não deixava que ele ensinasse. E ele não veio só para curar, ele veio para curar e para ensinar. Então ele se distanciava do povo, se o povo não vai entrar na água para vir atrás de mim. Num nível aqui que pode acontecer um acidente, um afogamento. Então, Jesus não veio só para curar, Jesus veio para ensinar. As curas que Jesus fazia eram testemunhos, eram atos que testificavam da palavra ensinada, entende? Então, quando ele curava alguém, ele curava porque ele se compadecia, mas aquele ato de cura, ao mesmo tempo que era movido pela compaixão que Jesus sentia, apontava para a Escritura, porque a Escritura afirmava que o Messias era aquele que curaria. Então, tudo que Jesus fazia tinha um significado, e todo esse significado apontava para a Escritura. Então, isso é a última lição que eu gostaria que nós pensássemos aqui. Tudo o que Jesus fazia, ele fazia em obediência à palavra de Deus. Todos os movimentos dele eram calculados de uma maneira que refletisse a obediência à palavra de Deus. Ele não fazia uma coisa só por fazer. Ele não pensava em
fração de segundos, não, vou fazer isso aqui porque eu acho que é melhor, e de última hora mudava o movimento ali. Não, havia estratégia, havia uma razão de ser, havia um pensamento, vamos fazer de tal maneira, porque de tal maneira nós conseguimos alcançar mais pessoas, e de outra maneira não. Então, quando nós falamos de propagar a palavra, esse deve ser o centro da nossa obediência ao Evangelho. Mas é muito importante que quando nós falamos de levar a palavra, a evangelização ela não é simplesmente uma disseminação de uma mensagem. A evangelização é levar a pessoa em contato com aquele que pode mudar a vida dele completamente, tanto na área da fé, na questão religiosa, como também na área humana, pessoal, física, corporal, entende? Então Jesus não veio só para curar a alma de alguém. Ele veio para abençoar a pessoa inteira. Inteira. Então, esse é um ponto muito importante. A compaixão nos traz para perto de pessoas. A dó, ou o dó e a pena, nos distancia de pessoas. Sentir pena e sentir dó é diferente de ser compassivo e misericordioso. Compaixão nos aproxima e nos leva a suprir a necessidade. Dó e pena nos causam uma certa uma certa emoção, mas desprovida de qualquer tipo de ação que nos mova a auxiliar aquela pessoa. Jesus não sentia pena e não sentia dó. Jesus sentia misericórdia e compaixão. Ele se movia para levar as pessoas ao conhecimento de Deus, ao conhecimento dele e também à sanidade de suas chagas, ou então a uma melhor condição de vida. Ele, como nosso mestre, institui o que a igreja precisa fazer. Então, a igreja tem de Jesus essa herança. A herança da evangelização, a herança da compaixão, a herança do movimento em prol de abençoar, de curar, de cuidar dos outros. É por isso que nessa quarentena eu sempre tenho colocado para os irmãos que uma das coisas que nós precisamos fazer é estar em contato uns com os outros. Eu estou muito feliz porque às vezes eu converso com alguns irmãos e eu ouço assim, irmão fulano me ligou, irmão Beltrano me ligou. Outro dia mesmo, o irmão Leonardo me deu uma ligadinha. Eu não vi, eu vi aliás a ligação dele na hora, mas na hora eu estava atarefado com outra ocasião, não pude atender. Um dia depois eu liguei, ele ligou de novo. Eu falei, irmão, me perdoe, eu vi sua ligação, mas eu não consegui atender. Eu falei, não, eu só liguei para dar um abraço. Entende? Então, é o estar perto, o se importar com as pessoas, o cuidar uns dos outros, manifestar amor, manifestar carinho, estarmos juntos, isso é o que une a igreja. Mas esse ato não pode ficar só no âmbito da igreja, ele tem que ser externalizado também. Por isso que eu tenho falado. Compartilhe no seu WhatsApp, compartilhe nos seus recursos aí de internet as boas novas. Leve para as pessoas que não conhecem, compartilhe um texto bíblico, peça para fazer uma oração, faça alguma coisa que você leve esperança no Evangelho para as pessoas. Que a nossa semelhança estão confinadas, ou talvez esteja com uma ideia aí diferente, mas cabe à igreja seguir o exemplo de Cristo. E quando ela segue o exemplo de Cristo, ela semeia a fé, e as pessoas respondem com fé. E onde há a verdadeira fé, aí há salvação. Ok? Vamos então orar e vamos encerrar esse momento. Senhor, eu mais uma vez me coloco na presença do Senhor. E eu peço ao Senhor que o Senhor, ó Deus, abençoe, meu Pai, nossas vidas, que o Senhor, ó Deus, nos faça compreender o Teu Evangelho, nos faça caminhar, ó Deus, pelo caminho que o Senhor tem exposto para nós. É um caminho diferente daquilo que temos feito até hoje. Porque no Teu caminho
o nosso modelo, nosso referencial e o nosso alvo é Cristo nosso Salvador. Ó Deus, em nome dele, eu te peço que o Senhor nos leve a copiá-lo nos valores e nas atitudes. Em nome dele, eu peço a ti que o Senhor nos leve, que o Senhor nos retire do nosso campo de conforto e nos faça, ó Deus, como ele. Nos faça importar com as pessoas que estão ao nosso redor, com o bem-estar daqueles que estão ao nosso redor e agirmos para podermos abençoar. Abençoe a cada um dos meus irmãos que estão acompanhando, participando, Deus, desse momento. Abençoe aqueles que também não puderam, mas assistirão logo mais no WhatsApp. Guarda-nos, ó Deus, na Tua presença e coloca dentro de nós o Teu caráter. É o que nós te pedimos, porque sabemos que em Ti e em Jesus é que há vida. Ó Deus, dê uma boa noite de descanso a cada um dos meus irmãos. Fala-lhes profundamente ao coração. Ensina-nos, ó Deus, a Tua palavra que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, amanhã, quarta-feira, nós começamos o capítulo 2 de Marcos, à noite, tá bom? Às 7 horas. E amanhã cedo, então, nós começaremos o texto do capítulo 5 de Daniel. Hoje eu falei de Daniel, mas a mensagem que nós traímos na manhã de hoje não foi do conteúdo do capítulo 5, e sim do arranjo, não é? O capítulo 5 em relação ao capítulo 4, porque que num período de 42 anos, de todas as experiências que Daniel teve, ele escolheu justamente aquela em relação ao capítulo 4, e daí nós tiramos a nossa lição. Então acompanhe, se você puder, levante um pouquinho mais cedo, se servir de consolo para os irmãos, eu tenho estudado todas as noites, da meia-noite e meia até as 3, só depois que eu vou dormir. Aí eu levanto às 5h30 para orar, e eu já fico acordado para fazer a nossa meditação. Ou então acontece como foi hoje, levantei às 4 e fiquei acordado para poder fazer a meditação. Então, sinta-se assim entusiasmado, não é? Pelo meu entusiasmo. Quem sabe isso possa ajudar de alguma maneira. Aqueles que puderem, lógico, né? A participar assim. Que Deus assim os abençoe, tenham todos uma boa noite, bons momentos de descanso com a sua família, que o Senhor esteja nos abençoando e até amanhã então às 7 horas. Tchau!